viver de odontopediatria no setor privado, me faltavam essas referências. Eu estou aqui para servir, para fazer o bem, para ajudar, né? Porém, existe um negócio também. E as coisas são e uma coisa não anula a outra. E só que dentro de mim existia uma dualidade assim, ó, como que eu vou conseguir conciliar essas duas coisas? Eu realmente sempre fui muito apaixonada pela minha profissão. Que isso é um ponto bem positivo, mas sempre correu na minha veia, assim, essa coisa do tipo assim, ó, criei uma coisa, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer dinheiro com isso? Só que eu tinha uma certa vergonha de trazer isso, porque é como se uma coisa não combinasse com a outra. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café Empreendedor. É o podcast sobre gestão, empreendedorismo e negócios mais antigo do Brasil desde 2015, com episódios todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre por aqui ao meu lado estão a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Giusti do @VG Resultados. E o nosso time de hosts é formado por professores empreendedores com mais de 15 anos de estrada. E aqui no Café a nossa missão é falar a verdade nua e crua sobre criar e desenvolver negócios com temas específicos, histórias empreendedoras e muito mais. Então aproveita para seguir o Café aí já no @café_empreendedor. E também, é claro, para todo esse trabalho aqui, nós falamos em nome de Agência Arcona Marketing de Resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no Agência Arcona. E também falamos para a VG. A VG existe para mostrar que resultado não é sorte, é método. Por isso, ajuda empresas a enxergar com clareza e crescer com consistência, unindo finanças, processos, estratégia e gestão de pessoas em um só caminho. VG Gestão de Resultados, gestão inteligente, resultados consistentes. Lembrando que o café é gravado direto aqui do Espaço Núcleo, então vai no Instagram aí no @coworking.núcleo para conhecer o trabalho da turma. Fala pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta no seu horário de preferência, plataforma de preferência. Muito bem. Café Empreendedor ano 11. Ano 11, é verdade. 11, né? Buenas, né? Mais um programa agora. É o segundo que Já tá é o aqui. meu segundo programa do ano, né? Só faltei 33% dos programas esse ano, tô bem. Que barbaridade. É que não adianta, né? Os marajás fazem férias expandidas, né? Férias expandidas, mas tá bem, vamos lá. Mas o bom de fazer férias no início do ano é quando o carnaval é cedo, que tu já tem 2 férias na sequência, né? Planejamento se chama isso. Eu assisti os programas do final de 2025. Quem trabalha sexta de tarde é desorganizado. Já diz Por o isso, videozinho aquele. Tu não quer ser entrevistado aqui no Café? Não quer fazer um episódio seu contando sobre isso? Dicas de planejamento? Não, mas a gente teve no final do ano. Não, eu quero entrevistar só tu. Não quero fazer Nós vamos te apertar, ó. Nós vamos te apertar. Bueno, gurizada, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje, que é o seguinte: empreender na odontopediatria. E para falar sobre esse tema, nós vamos chamar diretaço a nossa poderosa. Muito bem, gurizada, para falar sobre o empreendedorismo na odontopediatria, nós trouxemos ela, a nossa poderosa da semana, que é a Renata Ferro. Renata, seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor. Obrigada. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos, né, comentar um pouquinho da trajetória. Quem é a Renata? Seja bem-vinda. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigada, Érica. Quem é a Renata? Eu fiquei pensando, vou me chamar para o Café Empreendedor, Érica. Mas o que eu vou falar e o que eu posso contribuir? Fiquei pensando assim, né? Porque se a gente vem para cá, não é para falar de mim, né? É para deixar alguma mensagem que eu possa plantar uma sementinha em alguém que está começando, ou para despertar alguma coisa, né? Em quem tem vontade. E eu sou Renata Ferro, eu sou odontopediatra. Eu digo também mãe do Inácio. Eu acho que é das minhas... É a minha principal objetivo de vida, minha principal, assim... plano de vida é desenvolver a minha maternidade junto com o meu trabalho profissional. E quando eu entrei na odontologia, talvez seja legal falar um pedacinho disso. Quando eu entrei na odontologia, eu disse assim, eu tinha um pai empreendedor.
tá? Aham, Meu pai bacana. tinha a 4ª série do ensino fundamental, mas que foi um cara que tinha uma mentalidade de empreender. Era um cara que tinha uma capacidade de criar oportunidades. Só que aquilo me gerou algumas, talvez palavras, crenças de instabilidade, de dificuldades. E aquilo foi criando na minha mente. Eu disse, Deus que me perdoe. Foi isso exato que eu falei. Eu vou estudar e vou fazer um trabalho que eu tenha hora para entrar, que eu tenha hora para sair. E eu me apaixonei pela odontologia, porque eu fui uma criança que tive muitos problemas de saúde bucal. E essa criança, ela poderia ter tido traumas, né, bem grandes, mas eu fui acolhida por um profissional e eu amei a odontologia. E ele disse assim para mim, odonto é bem tranquilo, tu vai lá entrar, tu vai estar dentro do teu consultório, são as 4 paredes, isso lá nos anos 80. Tu vai entrar, tu vai estar dentro das 4 paredes e tu vai escolher quem que tu quer atender, vai ser uma vida bem tranquila. Aí eu disse assim, e aí eu gostava muito da área da saúde, eu sabia que ia seguir a área da saúde. Eu disse assim, é isso que eu quero. Só que eu pensei assim, área da saúde. Também quero uma área que eu não me envolva muito, sabe? Aquela coisa assim de ter que ter 24 horas telefone, plantão, aquela coisa assim. Eu quero uma área assim que eu não precise, como se eu não fosse me vincular tanto ao paciente, porque eu amava a psicologia, amo até hoje. Aí eu disse, não, eu acho que psicologia não. Pensei assim. Fui para odonto, por causa que eu me apaixonei pelo odonto. Não, deixa eu fazer uma pausa. Em tempo. Como é que eu conheci a Renata? O Augusto, meu filho, quando tinha mais ou menos 1 ano e meio, ele teve um problema no estômago, que gerou várias feridinhas na boca. E aí a gente descobriu que precisava cauterizar. E foi assim que a gente foi parar na Renata. A gente conhecia a Renata de outros ambientes profissionais. Tinha uma referência que ela era uma dentista que trabalhava com crianças. E a gente foi parar lá dia 19 de setembro. E eram 3 dias seguidos de laser que precisava fazer. E ela abriu a clínica no 20 de setembro para fazer o laser no Augusto. E para quem não escuta no resto do país, não, 20 de setembro, para quem mora no Rio Grande do Sul, mais do que uma tradição, é quase uma religião, a gente não faz nada dia 20 de setembro. É dia de costelão, 12 horas. Exatamente. E aí a gente levou o Augusto lá 19, 20 e 21 de setembro para Renata atender. Então, o que acabou sendo, na prática, contradiz totalmente as aspirações lá da Renata jovem, que queria ter horário para entrar, horário para sair, por aí vai. Exatamente. E que não via o consultório como um negócio, né? E imagina, você é dona do meu tempo, e aí eu vou fazer tudo que eu quero. E eu disse, vou entrar, e você é uma dentista, óbvio, de adulto. Eu nem sabia que existia odontopediatria. Não fui uma criança que fui odontopediatra, odontopediatria era uma especialidade jovem. Resumo. Entrei na faculdade, me apaixonei pela odontopediatria, fiz tudo dentro da odontopediatria e já saí com o pé dentro da especialização, pós-graduação e mestrado, enfim. E quando caiu a minha ficha, que eu disse assim, eu tenho uma mentalidade empreendedora. Foi difícil, porque, gente, é sério, foi difícil. Eu falo, ter uma mentalidade empreendedora não é ser uma empresária, né? Mas eu tinha essa mentalidade, eu fui vendo e aí algumas coisas já foram para terapia. Mas eu fui vendo, mas é alguma coisa que eu tanto renegava essa história assim do meu pai, sabe? Com o que ele atuava, Renata? O pai criava gado, tinha frigorífico, então essa era uma área nada a ver da saúde, entendeu? Mas ele me trouxe algumas coisas de criar oportunidades, de aproveitar os momentos, de assumir alguns riscos, mas ao mesmo tempo vem crenças como, por exemplo, poxa, um mês tem dinheiro, outro não tem, né? E eu vejo hoje que na verdade faltava completamente um planejamento daquele trabalho. Então ele criava aquilo, mas não conseguia manter aquilo. Então era sempre uma vida de altos e baixos. E claro, a gente como criança vai criando o quê? Crenças ao longo da nossa vida, que fazendo isso não é legal. Bom, aí eu fui vendo que não, existem outras formas da gente trabalhar, só que quando eu me formei na faculdade, acredito que hoje um pouco menos, existia quase como um tabu entre a gente falar sobre lucratividade, sobre o dinheiro. Acho que a gente é um pêndulo, sabe? A gente não falava absolutamente nada. Me parece que hoje
A gente fala bastante sobre isso e isso às vezes pesa mais do que o fator do cuidado da saúde. Acho que é uma coisa que a gente da área da saúde, da odontologia, foi para um pêndulo. Não falava nada, isso era muito feio tu falar sobre isso. Então, tu empreender, tu ganhar dinheiro, ter lucratividade. Não se tinha referências, absolutamente, eu não tinha nenhuma referência sobre empreender na odontopediatria. Então, eu tive professores que ou atuavam completamente, 100% na academia, né, na universidade, ou trabalhavam, assim, no máximo, assim, na unidade de saúde, como contratado. Então, assim, viver de odontopediatria no setor privado, me faltavam essas referências. E ainda eu viver e abrir um espaço em que outros profissionais possam atuar, e aí termina, de certa forma, a minha apresentação. Então, hoje eu tenho um espaço que outros profissionais atuam. Então, hoje eu coordeno o Mini Universo, que é um espaço multiprofissional de saúde. Além da odontopediatria, a gente foi crescendo. Então, hoje a gente tem o pilar principal, que é a odontopediatria e ortodontia para crianças. A gente tem um espaço de ortodontia para adolescentes e para jovens, para adultos. E isso foram criando braços, né? Foram outras especialidades ali aparecendo. E ao longo desses anos, então, eu fui tendo um consultório, tive um consultório logo em seguida que eu me formei, que foi lá onde tu nos conhecesse, fiquei quase 18 anos naquele endereço, e nossa carreira vai amadurecendo. E eu fui vendo, disse, não, a gente pode ter outras oportunidades, outras possibilidades aqui. E aí, então, fui ver um novo espaço. A gente tem um espaço, né, de multiprofissional, que é o Mini Universo. Muito bem. Não sei se eu falei um pouco dessa trajetória. Falou bastante, sim. Vamos começar na raiz do que veio a se tornar esse espaço, né? Conta um pouco pra gente como é que ampliar essa, vou chamar de mentalidade para resumir a história, tá? De dentista para proprietário de consultório. Tá. Né? Que, na verdade, foi por onde começou, né? A tua carreira, pelo que tá falando aqui, a gente sabe, né? Os guris também atendem nos negócios deles profissionais de saúde. Quando a gente trabalha nesse formato autônomo, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de se enxergar como dono de um negócio próprio que, circunstancialmente, é de uma pessoa só, mas não deixa de ter aquela identidade de negócio. Tem conta a pagar, tem conta a receber, tem que lidar com prospecção de cliente, tem que fechar no final do ano, tem que ver como é que fica a tributação. Uma série de coisas assim que já provoca mais do que uma competência técnica lá na formação de origem, né? Então, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa ideia de não sou só dentista, sou também, né, dona de um consultório. Sim. Né? A gente saía completamente cru disso. Então, a gente nem saía com a formação de ter um consultório. Então, se pensar sobre, hoje a gente fala de quanto custa uma hora clínica, quanto custa manter essa estrutura, o que é um ponto de equilíbrio, não se tinha isso. O que é uma tributação, como que eu faço um planejamento tributário, isso não existia. Então, acredito que tenha mudado, né? Mas é como se fosse assim, tudo começar do zero e sem referência e sem apoio nenhum naquele momento. Só que desde o momento que eu disse assim, eu vou ter o consultório, parece que eu sempre tive uma percepção de que como que eu posso potencializar ao máximo esse espaço físico para que, por exemplo, vou dar um exemplo, vou abrir um espaço, tá? Bom, então eu vou dividir em 2 salas, eu vou ter 2 salas. Enquanto eu não estiver atendendo, tem outra pessoa atendendo que possa manter essa estrutura e que, né, eu não fique, dependa somente de mim. Então, isso lá no início eu já pensei, vou pegar uma sala maior para que eu consiga ter 2 consultórios. Isso foi, com o passar do tempo, isso foi amadurecendo e novos profissionais foram chegando. Só que acho que é legal falar isso porque dentro da nossa área da saúde, não sei qual é a área de vocês. Administração, todos Todos aqui. da mesa que são os administradores. Somos administradores, mas a gente já atendeu, eu Muitos pelo menos clientes. já atendi, principalmente até dentistas, a gente já teve 3 ou 4 clientes. E tudo da psicologia, né? Isso, administração e psicologia. Tá. Existe uma, como eu falei lá no início, existe uma dualidade dentro da gente, tá? Eu tô aqui para servir, para fazer o bem, para ajudar, né?
Porém, existe um negócio também. E as coisas são e uma coisa não anula a outra. E só que dentro de mim existia uma dualidade assim, ó, como que eu vou conseguir conciliar essas duas coisas? Eu realmente sempre fui muito apaixonada pela minha profissão. Isso é um ponto bem positivo, mas sempre correu na minha veia, assim, essa coisa do tipo assim, ó, criei uma coisa, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer dinheiro com isso? Só que eu tinha uma certa vergonha de trazer isso, porque é como se uma coisa não combinasse com a outra. Mas isso, né, foi trabalhado ao longo do tempo. Hoje eu não tenho essa vergonha e eu acho que completamente a ética, o profissionalismo, os valores humanos, eles podem sim estar aliados, devem sim estar aliados com um crescimento profissional, com lucratividade, com produtividade, com meta. Só que isso não pode ser superior, né, aos nossos valores, enfim, isso, que vão além de profissão, sabe? Que vão além da questão profissional, de juramento, não é isso. Só que quando eu fui fazer nessas duas salas, né, tentar esse crescimento, então eu nunca pensei assim, eu vou ter um consultório meu. Não, eu vou ter um consultório em que eu vou ter uma sala extra. Eu pensei assim, ó, se eu vou investir X, eu vou investir X e um pouco mais e eu vou ter essa sala extra. Porque na minha cabeça eu fico pensando assim, ó, tem pessoas outros profissionais de saúde que às vezes eles não querem ter todo o investimento, ou trabalho, ou desgaste, todas essas coisas, né? Então ele vai entrar para um lugar em que as coisas vão estar prontas, eu vou assumir esses riscos, eu vou assumir esse risco financeiro, eu vou assumir esse risco trabalhista, eu vou assumir esse risco da dor de cabeça do dia a dia, só que eu vou ter um lucro sobre isso. E ele, da mesma forma, ele também vai ter o lucro dele. O que é o lucro dele? Ele está pagando por uma área, por um espaço que ele está ali com as coisas todas prontas, né? Com risco zero disso. Então eu disse, não, é possível sim eu conciliar essas duas coisas. E com o passar do tempo, aí veio na época a Espaço Sorrir, que eu criei um espaço lá, que é a Espaço Sorrir, que era única e exclusivamente de odontologia. Então ali as especialidades já foram aumentando. Então, a gente foi criando braços dentro da odontopediatria. Então, hoje, por exemplo, a gente foi vendo, tem a odontologia hospitalar, que é atendimento no hospital, tem crianças e adolescentes com deficiência, pessoas com alguma necessidade especial ou com deficiência. Existem adultos que querem iniciar o tratamento ortodôntico, porque aqueles pacientes foram crescendo ou foram trazendo irmãos. Então, eu fui convidando colegas, olha, eu tenho um espaço assim, tu quer fazer parte? Quer fazer parte dessa equipe? E nisso a gente foi integrando novos profissionais para essa área. E eu fui vendo assim, mas isso pode ser um jogo de ganha-ganha, sabe? Claro. Pode ser um jogo de ganha-ganha. E acho que esse é o meu pensamento até hoje. Como que eu posso fazer esse jogo de ganha-ganha? Que é quem está investindo, quem está ali usando aquele espaço e nesse tripé esse paciente, que tem essas especialidades que estão todas sendo atendidas lá. Não sei se eu respondi. Eu tava te ouvindo aqui Respondeu pensando... bastante. Como é que foi o teu primeiro cliente, assim, o 01 mesmo? Já foi dentro da odontopediatria? E como é que tu sentiu para passar o preço? Isso eu acho que é legal, assim, trazer para quem tá numa seara semelhante, né, a tua jornada, assim, né, finalizando o curso, dando os primeiros passos ali. Como é que foi o primeiro cliente? Primeiro paciente. Paciente? Cliente. Tem diferenças, né? Pô, tá louco. Eu tive uma oportunidade muito boa, que teve uma mãe de uma amiga que era dentista, ela é falecida, e ela abriu um espaço para mim. Então, eu tive ótimas pessoas que entraram no meu caminho. E ela tinha um espaço vago dentro do consultório dela, né? Ela tinha ali uns horários que ela já estava numa fase mais madura e próxima de uma aposentadoria, e ela disse, tu queres atender no sábado, de noite, e fazer esses horários que eu não quero mais fazer? Olha aí. E aí, então assim, na verdade ela já tinha assim um caminho, quanto que custava, uma tabela de preços, entendeu? Ela já me passou algumas coisas. Olha, eu tenho um espaço, tu vai me deixar um percentual aqui sobre o que tu atender, tem a secretária, tem tudo pronto aqui, tá aqui o paciente, eu vou te entregar na cadeira e tu vais realizar os procedimentos que eu não quero mais fazer, né? Porque eu tô numa outra fase, porque eu não quero mais vir aos sábados, enfim. Então, isso para mim foi me facilitando. Só que ali era um atendimento de adulto,
tá? Sim. Era um atendimento mais de jovem, assim, ela atendia jovem, adulto, e eu vi logo, eu disse, não é isso que eu quero fazer. E aí tive outras experiências dentro do setor público também, paralelo a isso, mas eu vi assim, eu quero seguir na carreira do consultório privado. Logo em seguida eu disse, então tá, como é que eu posso, sempre eu pensei assim, ó, qual é o meu objetivo? O meu objetivo naquela época era, tá, eu quero sair desse consultório, foi ótima oportunidade, mas eu vi que não era ali que eu queria crescer, pelo meu segmento, não ia ser o meu segmento. Como que eu posso chegar mais próximo do meu objetivo, que é ter um espaço exclusivo de crianças? Eu pensei, eu vou procurar alguém que já tenha um espaço exclusivo de crianças, que ali eu vou ter uma visibilidade de um lugar, né? Sim. E de alguém que, não quero atender convênio. Às vezes a pessoa, na época essa colega, não quero atender convênio, não quero atender num horário específico, então eu vou procurar. E caiu, né, essa colega, Gilda, que me abriu o espaço dela, assim, sou grata até hoje, uma pessoa muito maravilhosa. E ela disse assim, Renata, eu tenho esse espaço, assim, assim. E então eu locava esse espaço. Então naquilo ali foi um laboratório para mim, que aí eu estava sozinha. Sim. Como eu faço uma tabela de preços? O que dá certo? Eu consigo gerar uma recorrência? Eu consigo criar um serviço que me gere recorrência? E que isso seja fundamental para o paciente? Isso é uma coisa legal que a gente pode falar sobre a recorrência, que é algo que se faz pouco na odontologia. E ela... Então, isso aí, esse teste de laboratório, tá, realmente, é isso que eu quero. Só que ali eu vi que eu tinha muito pouco para eu crescer. E aí que eu fui, então eu vou juntar dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou juntar dinheiro, eu vou juntar dinheiro e eu vou abrir um espaço que já vão ter outros profissionais. E aí a gente está falando qual é a linha cronológica disso. Isso assim, ó, me formei, no dia seguinte eu já estava trabalhando nesse consultório. Depois, 6 meses, 1 ano depois, eu já estava nesse consultório só de odontopediatria. Depois, 2 anos depois, em que ano tu te formou? Eu me formei em 2004. Em 2005 tu foi para esse espaço e até tu abriu o teu? 2 anos depois. 2 anos. É. Aí, então, eu já pensava assim, o que eu vou fazer? Eu preciso juntar dinheiro, quanto que eu preciso juntar? Se eu não quero fazer um empréstimo, quanto que eu preciso ter para que eu tenha aquele espaço? Então, essa construção não foi assim, saí da faculdade, eu tenho um sonho de ter um consultório, porque isso eu vejo, assim, ainda vejo uma certa ilusão, assim, eu tenho um espaço, quero tanto viver daquilo que eu amo, então eu vou abrir, aí eu vou me endividar, ou peço dinheiro emprestado, ou, né, eu tenho um patrocínio de pai, de companheiro, tá, mas depois aquilo não consegue se sustentar. Então, na verdade, aquilo ali é uma ilusão. Sim. Né, eu vou viver de um sonho que eu nem testei para ver se aquilo ali vai dar certo, ou eu vou alguns perrengues da vida para depois a gente ter um consultório e ver se aquilo ali realmente, né, vai... Porque eu digo assim, uma coisa é tu ter coragem, ok? Mas outra coisa é tu ter um risco, tu calcular o risco, né? Tu tem um risco calculado. Então, acho que a gente tem que tentar conciliar essas duas coisas. Tem que ter a coragem, né, ainda mais de abrir um negócio, mas tu também tem que calcular esses riscos. Eu tava falando, eu pensando aqui, é nichado, né? A odontopediatria, né? A gente, é um nicho da área, mas existem muitos profissionais nessa área. E por outro lado, minha pergunta é que, sem experiência nenhuma, as crianças costumam ter muito problema de saúde bucal? Pausa dramática. 2 perguntas. Tem 2 perguntas. Quando eu entrei, não tinham muitos profissionais. Hoje a odontologia se popularizou, os cursos de pós-graduação se popularizaram. Então, hoje é muito mais barato tu te formar dentista, é muito mais barato tu ter uma pós-graduação. Então, se multiplicou. Bom, dá para ver que a quantidade que tinha de dentistas há 1 década, 2 décadas e o que tem agora, né? Então, isso com certeza tem muito mais. Sobre as crianças, o que acontece? A gente vem de uma odontologia completamente curativa para uma odontologia preventiva e agora uma odontologia estética. Então, a odontopediatria, ela entra dentro da prevenção. Então, hoje, uma classe A, uma classe B, ela procura porque ela não quer que seu filho tenha problemas de saúde bucal. Então, a gente tem 2 grandes pilares dentro da odontopediatria, que é a prevenção. Hoje, a gente tem um programa de prevenção que se chama Dente Clube, então, que os pais entram num pacote de prevenção em que eles ficam durante 1 ano. E essa criança tem uma recorrência.
uma frequência estabelecida de acordo com a necessidade de cada criança. É que Augusto falou. É a nossa vinculação, né, de prestação de serviço. Então, hoje em dia, a gente estabelece qual é o risco de cárie dessa criança. Qual é a chance que teu filho tem de ter cárie? Tá, o teu filho ele tem muita placa bacteriana, pouca placa, a gente mensura essa quantidade de placa, quanto de açúcar que ele consome, como é que é a qualidade do esmalte dele, e a gente estabelece de quanto em quanto tempo ele tem que vir. Então, essa recorrência. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a ortodontia de criança. Hoje, crianças a partir dos 4 anos já existe uma ortodontia preventiva. Então, essas são as duas grandes. E depois tem os tratamentos. Sim, né? Que aí ficam no segunda parte. Eu quero pegar carona nessa tua pergunta para fazer uma outra. O que tu fala assim, a linguagem popular é os dentes tortos que vão aqui, que daqui a pouco tu consegue solucionar mais fácil. Isso. Dos 4 em diante ali. Isso. Facilita a vida da adulta dessa criança. Isso aí. Isso. Existe a ortodontia que existe até hoje, ela é fundamental, que é tratar na adolescência. Sim. Mas existe uma outra linha da odontologia que é aparelhos preventivos ou interceptativos. Então, eu sei que tem um problema, essa criança está crescendo. Tu já consegue identificar ali pelos 4 anos que... É verdade, a gente consegue identificar antes. Tem crianças que 1 ano, 2 anos a gente já consegue, mas a gente espera uma maturidade para essa criança crescer e poder corrigir. Por quê? Porque os ossos da face eles estão se formando. E se esses ossos estão se formando, a gente consegue direcionar o crescimento da face. Então não é dente. A gente não vai corrigir dente. A criança tem 4 anos, 5 anos, tem dente de leite. Mas não é dente. São os ossos maxilares, ossos da maxila e da mandíbula. Então isso é uma linha da odontologia que estourou. E que daqui a pouco interfere até na fala da criança, na pronúncia de palavras. Na fala, na mastigação, na respiração, na postura corporal, no desenvolvimento facial, aquele claquezinho também. do maxilar ali. Também. Isso pode ser prevenido. Eu ia pegar carona nessa pergunta do Leandro, porque aqui a gente já entrou mais em produto, serviço, em como é que oferece, falamos sobre a questão da recorrência, a anuidade e tudo mais. De novo, vamos voltar no calendário, lá para 2004, 2005, quando começou a olhar com esses outros olhos para o cenário, como é que construir também a tua inserção profissional. Hoje em dia, a gente tem pessoas com mais acesso à informação, então a gente trabalha num outro formato sobre vender esse tipo de produto e serviço, mas voltando lá para 2004, 2005, esse processo de olhar para o mercado e apostar que algo... que é muito mais pacificado se a gente olhar lá no campo de aplicação da odontologia, em termos da ciência da odontologia, não existe nenhuma dúvida sobre a relevância da odontopediatria, mas tirando de lá e botando para o mercado e transformando-se em um negócio nichado, especializado, apostar na ideia de que existiria um local de crianças, de que se poderia criar demanda lá em 2004, 2005, uma conversa muito diferente hoje, 25, 26, como é que foi enxergar isso? Isso é uma coisa meio, vamos lá, disruptiva, visionária, em algum grau, principalmente aqui que a gente está falando de uma cidade de interior, a gente não está nem falando de uma capital. O que tu pensava nessa época no sentido de enxergar essa oportunidade? Porque possivelmente concorrente direto deveria dar para contar nos dedos. Quem é que trabalhava nichado e atendia criança e tinha um espaço para criança e conseguia embalar aquilo de uma forma que pais ou responsáveis pagassem por esse tipo de atendimento. Conta um pouco mais sobre isso, porque isso hoje está... O filho está criado, A unidade está pronta, inaugurada, todo mundo já conhece. Mas dessa coisa que foi um pouco visionária lá do início, assim, de pensar nessa inserção nichada numa época que não se falava de nicho, que não se tinha acesso à informação e tudo. O que tu pensava naquela época? Como é que tu construía a tua visão de negócio naquela época? Érica, eu sempre tive medo. Vou dizer assim, não, eu sempre tive medo. Apesar do meu negócio ser pequenininho, se te ficar comparando, não interessa. Eu sempre tive medo. Porque era criar alguma coisa que ainda não existia até agora. Não cheguei a falar para vocês, mas o Mini Universo nasceu faz 1 mês. Foram 2 anos de construção entre projeto, execução, tudo. Então foi um projeto, foi toda uma identidade visual nova, foi todo um rebranding, porque eu já tinha tudo montado na Espaço Sorrir, eu tinha 8 anos, o site, conhecimento, todo mundo já conhecia. Sim. Tá, agora não existe mais Espaço Sorrir, agora existe Mini Universo. Tá, mas como que eu vou fazer isso? Então, eu senti medo e sinto medo até hoje.
Mas eu fiquei assim, aí que vem, acho que a questão empreendedora. Eu sempre também tive coragem para pensar assim, ó, é isso que eu gosto, é isso que eu amo, é isso que eu acredito, e isso vai dar certo. Eu vou fazer o que for, mas isso vai dar certo. Então, isso também, muitas vezes, quando vem o medo, vem uma convicção de que assim, não, isso vai dar certo. E aí eu vou buscando caminhos para que isso vá dar certo. E aí eu vou vendo jeitos. Então, assim, ó, eu contrato uma consultoria, eu contrato uma mentoria, eu vou atrás de outras ferramentas que vão me ajudando, outros recursos que vão me ajudando, porque eu penso assim, ai meu Deus, meu conhecimento é tão limitado nisso, mas eu posso aprender. Tem um peito também nisso, assim, ó, não, mas eu vou aprender nisso. Só que antecipar um pouquinho antes, assim, eu acho que isso é uma coisa legal, assim, a gente ter um feeling também para a gente antecipar o que o mercado está pedindo, mas que nem ele ainda sabe. Só que isso dá um medo, né? Isso dá um medo. Aí eu penso assim, ai, quem sou eu para criar uma coisa nova, sabe? Eu não sei quantas vezes eu passei na frente daquela loja vazia, digo, quem sou eu para botar um negócio aqui? Quem sou eu para inventar um troço aqui, sabe? Quem sou eu? Essa loja está do zero. O que eu vou fazer 2 andares nessa loja? O que eu vou fazer? Tá, mas quem faz 2 salas faz 3. Quem faz 3 faz 5. Aí eu penso assim, tá, mas eu saí de uma sala, a gente estava lá em 45 metros para sair para 200. É pequeno, mas é o meu pequeno, é o meu mundo. E para meu mundo é uma responsabilidade grande, sabe? Mas eu acho que tu trouxe elementos bem importantes de lições aí, desde lá da história do teu pai, que tu começa a falar sobre a questão do planejamento, de entender o negócio como negócio de verdade, que tu, pelo menos nos exemplos que tu traz, tu tá colocando isso em prática, né? Então, acho que o exemplo legal que tu trouxe de, primeiro, construir algo, e aí desse algo que tu construiu, começar a já planejar o próximo, e não simplesmente buscar financiamentos, recursos a qualquer custo, mas também ter ali a reserva, ter o capital de investimento próprio, isso te dá também um pouco mais de segurança, porque ao mesmo tempo, se não der certo, tu não vai gerar dívida nova. Uhum. Tu vai, entre aspas, gastar um valor que tu já tinha. Uhum. E que tu sabe como faz para construir novamente. Sim. Né? E aí, esse teu depoimento é muito legal, porque a gente vê muitos empreendedores e empresários que também começam só com o peito e a coragem. Quando tu traz essa questão de buscar ajuda, de se preparar para aquilo que tu sabe que vai fazer falta ali na frente, acho que é um baita ensinamento para quem está nos escutando de, não, só um pouquinho, eu posso me preparar, eu tenho que me preparar, e não simplesmente, vou fazer porque eu vi a oportunidade, acho que vai dar certo, e depois eu vejo se vai dar certo ou não. Ao contrário, tu diminui muito os teus riscos. Então, acho que é interessante para quem está nos escutando entender essas visões de, ok, eu estou enxergando o que eu tenho pela frente, mas eu posso me preparar para isso. Então, como tu disse, a construção de 2 anos para tu abrir realmente o teu espaço, a gente está falando em pessoas que cada vez mais estão com a rapidez, com a... Eu tenho que criar para ontem, eu vou perder o nicho de mercado, o timing. E ao contrário, às vezes o tempo é o que mais vai te dar essa lucidez de abrir a coisa certa, no lugar certo, com o tamanho certo. E talvez até uma maturidade, né, de vida. Com certeza o tempo mudou, né? A gente está falando de 2004, 2005, 2006... Quem está agora entrando no mercado é tudo mais rápido, dá para ver, né? Eu cheguei aqui assim, só gente jovem. Adorei jovens, adoro. Aí eu fico pensando, mas eu penso assim, é diferente. O timing eu entendo que é diferente. Só que a gente também, eu fico sempre pensando assim, porque eu sou extremamente racional, né? Tem isso também. Acho que tem um ponto da minha personalidade que pode me ajudar, mas que é a consciosidade. Aprendi essa palavra, consciosidade, que é minha. Que é um temperamento que, assim, é prática, é racional, é meta, é realizar as coisas. Só que aí vem a parte do sonho e eu fico... Eu deixo ele meio que em segundo plano, sabe? Digo, mas isso vai dar certo? Mas eu começo a fazer conta, e começo a fazer... Só que, assim, com o passar do tempo, eu estou aprendendo a trabalhar com esses 2 lados de equilíbrio. Porque também a gente viver muito de sonho... Né? Tu fica ali, teu negócio quase que tu fica escravo do negócio. Meu slogan agora esse ano, sabe qual é?
desescravize-se. Meu slogan, assim. Porque aí a gente abre um negócio, a gente cria aquilo, né? É o nosso sonho, é a nossa... É o projeto, tu tá lindo, as pessoas... tu tá escrava, né? Tu tá escrava daquilo ali. Então, eu sempre penso assim, se eu viver de um sonho, mas eu pagar um preço de eu ser escrava, eu não quero isso. Não quero isso, sabe? Então, isso que tu falasse, tem um tempo, que eu falei no início, tem um tempo, tem uma maturidade fundamental. Mas eu imagino que hoje o pessoal jovem quer tudo rápido. Porque tudo mudou, né? A rede social, tudo era mais difícil, a gente captar, fazer divulgação, captação. Hoje não, hoje tem gente que eu tô vendo que está na faculdade, já está construindo o seu terreno, está comunicando já ali, né, o seu terreno das suas redes sociais, ali, sua vitrine, para quando ela sair, a pessoa sair para o mercado, e vários da área da saúde estão assim, né? É certo ou errado? Eu não sei te dizer, sabe? Mas talvez ele vá sair já no mercado, né, com uma exposição muito maior, e talvez a facilidade de captação de pacientes seja muito mais fácil. Não sei se é certo ou se é errado. Enfim. Acho que tá diferente só. Botei até ao vivo aqui, ó. Corajosa. Que espetáculo. Porque eu sou corajosa. Eu ia perguntar, não sei se vai atravessar na tua ali, que é como é que é a tua organização hoje, né? Então tu tem um espaço para coordenar, para lidar ali, e ao mesmo tempo os teus clientes, ou melhor, desculpa, os teus pacientes. Sim. Como é que tu te organiza hoje no dia a dia para lidar com essas duas frentes? Porque tu inseriu uma nova demanda no teu dia a dia, né? Sim. Eu fui dividindo o meu tempo entre os atendimentos dos pacientes. Então, hoje eu sou uma odontopediatra da equipe e eu sou a coordenadora, né, da equipe. Então, são duas atribuições assim diferentes. E com o passar do tempo a gente vai precisando ter braços. Então, eu preciso de uma pessoa para me ajudar em determinada área. Eu preciso de uma pessoa, preciso de uma ótima auxiliar de saúde bucal. Dentro da odontologia, se a gente não tiver uma ótima auxiliar de saúde bucal, a gente não consegue exercer. Que é uma assistente que fica ali, ela que esteriliza o material, ela que é responsável pelo controle de estoque. Dentro da odontologia, a gente tem muitos detalhes. A odontologia é uma área da saúde que ela é muito detalhada, ela é muito minuciosa. E se a gente não tem outras pessoas, tu enlouquece. Porque tu tem que fazer milhões diferente de outras áreas da saúde, que é somente o teu, é tu. Não, a gente tem muito controle, muita peça, muito material, muita estrutura, muito equipamento. Então, com o passar do tempo, eu fui tendo outras pessoas. Chegou uma hora que eu estava completamente escrava, e aí eu disse, eu preciso ter alguém que resolva as coisas do dia a dia. Além da secretária, além da auxiliar, aí vem hoje a Letícia, que é hoje uma gerente, uma coordenadora que está ali no dia a dia. Então, ela fala com o contador, ela faz agendamento, por exemplo, amanhã tem atendimento do hospital, ela já faz a ligação entre o hospital, a anestesista e o paciente, já manda o plano de tratamento, já fez a assinatura online, essa parte burocrática, sabe? Organização, tem visita da vigilância, tá tudo feito, tá tudo organizado, os documentos estão em dia, documento do bombeiro, aquelas rotinas burocráticas assim. Sim. Porque senão eu ficava completamente envolvida com tudo, né? Com tudo. E aí mais as demandas do paciente e mais todo o resto da vida, então ficava... Então hoje a gente organizou, cada um tem a sua atividade de cargo específica. Além disso, tem outros profissionais. Então hoje a gente tem outra colega, que é a doutora Marina, que é odontopediatra. Tem 2 colegas ortodontistas. Tem uma colega que atende só os adultos, que é a doutora Helena. Tem um colega parceiro que vai lá só para fazer cirurgia. E não necessariamente são pessoas que só atendam lá, né? Uhum. Por exemplo, hoje, eu tenho um paciente que cresceu, que está adolescente, e que antes eu encaminhava, ou um irmão, ou um pai, precisa fazer uma cirurgia específica. Quem faz a cirurgia, ou um cirurgião, um bucomaxilo, um especialista em cirurgia. Essa pessoa, esse paciente, ele ficava assim, eu vou ter que ir até outro profissional. Então, a gente convida esse profissional para vir aqui, entendeu? Sim. Ele vem, eu vou estar junto contigo, o paciente confia em mim, eu tô tá comigo ali. A gente tem sedação com óxido nitroso, que é um tipo de equipamento que a gente faz uma sedação. A maioria dos profissionais não tem. Então, vem até a gente aplica o processo de sedação e o colega vai lá e faz o procedimento. Então, para o colega é prático,
para o paciente mais ainda, e a gente está ali, de mão com o paciente. Ele confia em ti, eu estou ali, eu estou presente, né? Então, hoje são várias especialidades. Além disso, a gente começou a abrir outras áreas que não sejam da odonto, por pedidos até dos pacientes. Então, hoje a gente tem uma fonoaudióloga, que é uma especialidade super relacionada à odontologia, né? De articulação, motricidade. Tem uma psicopedagoga, especializada em desenvolvimento. A gente recebe muitas crianças neurodivergentes, crianças e adolescentes. Então, crianças, às vezes, com dificuldade de aprendizagem. Às vezes, são crianças com TDAH, crianças até com altas habilidades, ou deficiência intelectual, ou crianças até superdotadas, que têm algumas adaptações que têm que ser feitas na escola. Então, hoje, temos uma profissional que trabalha nessa área. Tem uma analista do comportamento aplicado, que é que se chama terapia ABA, que ela também atende pacientes autistas, ela atende pacientes, ela faz planos educacionais para dentro da escola, para como o teu filho pode aprender melhor. Então, vai fazer um plano especializado, individualizado para que teu filho, e vai conversar com a escola, para que teu filho consiga aprender. Então, a gente fez uma sala multiprofissional, separada da odontologia. Hoje a gente tem 2 salas assim separadas. Acho que é isso. Pô, tá louco. Não, eu ia comentar sobre essa dificuldade, muitas vezes, dos profissionais autônomos ou que começam a dividir um espaço e entender quanto o back-office, quanto essa parte de apoio à gestão é importante. Porque aí a gente vem naquele lema também da dificuldade de separar contas pessoais e contas profissionais. Porque como tu falou, muitas vezes na área da saúde você tem aquela secretária que faz tudo, né? Aquela recepcionista secretária que acaba... Mas quando tu começa a ter um porte, um tamanho, uma pessoa só não dá conta de tudo que tem que ser feito, né? E também a própria complexidade sobre isso, que nem tu falou, questão tributária, questões de relação com contabilidade ou tomada de decisão, como é importante tu enxergar que essa tua estrutura por trás também precisa acompanhar. Sim. Porque senão tu precisa te especializar em tudo. Sim. Né? E aí a gente está falando também na própria questão de gestão de pessoas, porque hoje quando tu comentou quantas pessoas passam pelo aquele espaço, né? E fazer a gestão também não é fácil. E aí se tu precisa estar trabalhando lá diretamente com o teu paciente e ao mesmo tempo tá tendo que resolver problemas com a equipe, tu não consegue estar em 2 locais ao mesmo tempo, né? Sim. Então acho que esse depoimento que tu traz também é legal para quem está nos escutando. E aí são de qualquer área que é um autônomo que começa a ganhar um pouco mais de porte, como é importante enxergar, ter olhos para isso. Porque não adianta tu querer fazer a gestão do teu espaço de noite, final de semana. Não, isso eu faço depois. Isso aí... Fica assim, um esgotamento. Isso impacta, né? E uma coisa que é legal, porque eu gosto muito de falar dos problemas. Porque falar dos louros é tão fácil. Com certeza. Falar dos louros, né? É tão fácil. É natural, pelo menos, né? E que bom, que bom. Só que assim, o que eu senti na pele, alguns dos aprendizados foram... Nesse momento que eu estava assim, quando chegava o paciente, ao invés de eu estar conectada com aquele paciente, eu estar entregue, porque a gente que trabalha com a saúde, a gente tem que estar entregue. É um trabalho de alma, sabe? Quem vive, quem já atendeu, ainda mais quando a gente atende criança, tem que estar ali entregue. Quantas vezes a minha cabeça estava lá? O contador me chamou. Não sei o que deu problema. Não sei o que, não sei o que. Não sei o que, o paciente ligou porque não sei o que, está recebendo o planejamento, está atrasado o planejamento dele. E aquilo te despejava. Aquilo chegava com uma energia e com uma carga daquilo ali e eu não estava ali presente. Então, quantas vezes eu vivi isso até eu chegar e cair a minha ficha. Eu disse assim, não é isso mais que eu quero. Não é isso mais que eu quero. Não, e é de momentos também, né? No início da trajetória, talvez isso seja aplicável ali, né? Tu aceita, vamos dizer assim, que faz parte do processo inicial. Mas sabe o que acontece no início da trajetória? Tu tem poucos pacientes. Então, isso não acontece. O problema é quando tu começa a acender um pouquinho, pelo menos minha percepção, tu começa a acender um pouquinho, tem outros profissionais, então tu começa a ter uma certa escala, e as demandas vêm, e tu não tá preparado para essas demandas, porque elas vão acontecendo. Não, aquelas eu já, né, as que já passaram, não, tu começa a ter outras necessidades, até para te aprender, outras habilidades a se desenvolver, e que tu não consegue. E às vezes, assim, deixa eu botar isso numa caixa e me entregar agora para esse paciente. Só que aí eu preciso ter pessoas que possam me ajudar para fazer isso. Senão, ao invés de tu estar ali com ele, tu tá
preocupada ali com as rotinas que tem que ser feitas no teu negócio. Só que aí tu tem que abrir mão de não olhar somente o ganho final do teu negócio, porque para tu contratar uma pessoa, tu vai ter que investir esse dinheiro. É aí que a gente volta para aquela questão do timing que a gente falou, né? Pô, não, eu poderia estar tirando mais 3 mil reais da minha empresa. Não, mas vale a pena tu investir numa pessoa para tu ganhar um pouco menos agora, mas para ganhar mais no futuro. Sim. Acho que esse entendimento de como o negócio funciona, que eu acho que é muito importante para quem vai construindo um empreendimento em cima de um autônomo, né? Eu acho que essa transformação, porque o autônomo tu ainda dá conta de trabalhar sozinho, ou que nem agora, que a gente tem também os atendentes virtuais, que tu consegue terceirizar também grande parte de serviços ali para uma central, mas quando tu ganha um corpo, não adianta, tu tem que começar a enxergar isso. E às vezes tu sair da faculdade com já uma visão que eu vou ganhar X mil reais por mês, acaba atrapalhando esse processo, porque tudo tu acha que é gasto. E na verdade é um investimento para tu poder crescer cada vez mais. Vou mudar o assunto para um outro, Bora. Um outro foco aqui. Vamos falar de naming. É muito natural que os consultórios carreguem o nome, né, do responsável, até porque a gente contrata aquela pessoa. Né? Aquela pessoa precisa ter muita bagagem, muita autoridade para começar a entender. Não vou ser eu, mas é o Leandro que vai te atender, e por aí vai. Então é uma coisa muito tradicional, né, que as clínicas, os espaços levem o nome do seu responsável. E aqui a gente está ouvindo uma história que por um tempo foi Espaço Sorrir, hoje é Mini Universo. Por que Espaço Sorrir? Por que Mini Universo? E por que essa troca? Tá joia. Quando eu comecei a trabalhar, era Renata, e quando eu tinha outra colega já na sala, como eu falei, já tinha outra colega, eu já abri o espaço já pensando em outra colega, Renata, outra colega, e assim ia indo, né? A partir do momento que eu pensei assim, eu quero ter um espaço que não dependa exclusivamente de mim, porque aí as pessoas chegavam lá e diziam assim, mas eu quero só a Renata, né? Eu quero só a Renata. Aí eu pensei assim, não, então eu preciso ter um lugar que a Renata está à frente, mas tem outras pessoas, porque eu não vou escolher qualquer pessoa para fazer parte da equipe. Não é assim, a vaga está aberta, é um co-work e venha qualquer pessoa. Não é assim. Poderia ser, mas não foi o que eu queria. Então, isso eu já tinha certeza, tem que ter um nome que vai agregar um núcleo de pessoas. E aí veio a Espaço Sorrir, né, que ficamos 8 anos. O que aconteceu? A Espaço Sorrir, chegou um momento que começou a ficar pequeno, aquele lugar, aquele endereço físico e tudo, e eu disse, vamos para um espaço maior. E esse nome não representa mais. Parênteses, esse nome não representa mais, e eu recebi uma cartinha de notificação que eu não tinha registrado a marca. E a escolha, agora sim, muito boa. A escolha deste nome, como é que foi? Somado, tá? Essa perdida é excelente de comentar. Ai, quem mandou não registrar na época? Mas assim, nunca tinha Mas alguém tinha te provocado nesse sentido, não? Pra de registrar? Não, eu tinha ido buscar. Eu tentei fazer um registro. E aí alguém tinha entrado já com o pedido. E aí o advogado disse assim, tu quer muito esse nome? Nós vamos atrás. Porque a pessoa recém entrou e tu tá há mais tempo. Eu digo, não quero. Não vou tentar. Tem que entrar com o processo, porque um dia eu vou trocar esse nome. Aí esse nome te surgiu de onde? Da Espaço Sorrir? Porque eu sempre tive elementos do espaço. Sempre foi algo que eu gostei. A gente sempre apertou no narizinho da criança e diz, agora a gente vai levantar a nave, vamos levantar a nave, a cadeira, né? Aí eu aperto no botão, embaixo tem um botão escondido, a gente aperta no botão e a cadeira nave sobe. Então, isso era o nome, espaço de espaço. Espaço e sorrir relacionado ao sorriso. Quando eu fui trocar agora o nome, hoje é Mini Universo, foi uma grande novela. Porque assim, eu contratei agência para criar nome, eu contratei um serviço de uma pessoa para fazer lá identidade verbal, e quem botou o nome fui eu. Porque foi toda uma... Que não adianta, né? Tem que botar alma. E aquilo foi numa construção... Tem que bater fundo. E aí foi assim, o que é o conceito hoje da nossa marca? Eu fui tentar lembrar a frase que eu mais falava ao longo da trajetória. Então, chegava teu filho, que nem tu falasse no início, e dizia assim, como é que vai ser com o Augusto? Como é que ele vai ser? Como é que vai ser com a Mariazinha? Como é que vai ser? Cada pessoa é única, eu sempre dizia. Cada pessoa é única. Não existe uma fórmula mágica. Então, hoje, o conceito é Mini Universo. Cada pessoa é um universo à parte.
e de ser um espaço, um mini universo nosso. Então, esse nome veio por causa disso, para fechar isso. E aí, além disso, a gente foi fazer todo o espaço ele tem um objetivo. Não foi eu quero um espaço bonito. Não. Esse projeto foi desenvolvido por uma arquiteta, especialista em neuroarquitetura, que é a Samantha Dieffenbach. E eu disse, Samantha, eu quero um lugar que transmita, assim, que a pessoa chegue e se sinta acolhida. Então, a neuroarquitetura, ela é a neurociência aplicada nos espaços físicos. Então, elementos como, a gente fala, que transmitam a sensação de alegria. Então, são elementos que geram gatilhos, que tragam emoções como proteção, cuidado, tranquilidade e alegria. Então, tu chega lá, é uma sensação que a criança tem, o adulto também tem, do tipo assim, me sinto bem aqui, me sinto acolhido, sabe? Então, as formas são orgânicas, os móveis são curvos, tudo para te abraçar. Então, elementos de surpresa, tem janelinhas, tem telas que tu pode subir, tem espaços embaixo, espaços de superior e inferior integrado. Então, são lugares, mini portinhas, são lugares em que até os adultos que vão lá não queriam... Eu tô curioso pra ver. Ah, tá convidado, ó. Do outro lado do espelho. Que bem pertinho. Que até os pais, hoje eu atendi crianças e os pais passando embaixo da portinha, assim, sabe? Então, a ideia é que não fosse um espaço infantiloide, porque a gente também atende adulto. Sim. Mas que pudesse acolher todos esse tipo de paciente, né? Não só as crianças, mas os adultos também. Estamos Que chegando legal, ao pois é. final do episódio. é. Pasmem, que ainda tinha tanta coisa Tô pra de olho ali. perguntar. Passa rápido, muito rápido. Vamos para a rodada final? Vamos? Posso Pode. começar aqui, então? Renato, quero saber de ti o seguinte. O que tu abriu mão, assim, o que tu sacrificou na tua trajetória que, tipo, ninguém vê? Ai! Profundo. Pausa dramática. Sim. A gente paga um preço, né? A gente paga um preço. Eu digo, independente da escolha na vida, com todas as escolhas, a gente sempre tem um preço que a gente paga. E da trajetória, assim, profissional, de abdicar, até de... Vou falar de coisas mais, assim... de adquirir coisas mesmo, bens, para poder botar no negócio, né? Sim. Ou então de um tempo que eu penso, poderia estar com meu filho para estar fazendo isso, porque isso tem um prazo para acontecer, sabe? Então são escolhas diárias na rotina, que é um preço que eu acho que eu pago, que ainda para mim é algo que eu trabalho para ver que preço que eu quero pagar, qual é o preço que eu quero pagar para que isso seja executado da forma como eu gostaria, ou que eu coloquei de meta na minha cabeça. Sim. Sabe? Então, eu acho que é uma questão... Porque eu sempre penso assim, ó, agora, por exemplo, que eu estou nessa fase do negócio, eu estou numa fase de reinvestir agora, né? Eu estou investindo, então, eu estou deixando muitas coisas de viver, de fazer com meu filho, que eu estou plantando lá naquele lugar, sabe? Eu sei que a gente vai colher, tenho certeza que a gente vai colher, mas é um preço que eu estou pagando, porque é um tempo com ele que nunca mais vai voltar. Dilemas de mãe. Muito bom, muito bom. Agora, mês que vem começa a nossa série das mães empreendedoras, né? Sempre a gente faz ali em torno do Dia da Mulher, legal, mulher que empreendedora, legal. mãe, também mãe empreendedora. Então isso sempre tá aqui na mesa. Tudo certo. Sou eu? Vale, ficha. Vamos lá. A gente fala muito hoje em propósito, legado. Eu vou pular essa parte que são clichês, assim, para objetivar aquilo que a gente está conversando, assim. Quando tu te move para, né, construir essa trajetória, fazer esse investimento de risco, que hoje é o mini universo, assim, o que tu tem, assim, num âmbito mais pessoal, que tu gostaria de deixar como um legado a partir da existência, da tua criação com o mini universo? Nossa. A última rodada preparei. tá só sinuca de bico, hein, Renata? O que eu gostaria de deixar... eu acho que são... Se eu fosse pensar nos meus pacientes, nos pacientes que passam pela gente, se eu conseguisse fazer com que essas famílias que frequentam o nosso espaço e nosso serviço
elas sejam crianças, sejam pessoas, indivíduos que, talvez pela minha história que eu falei lá na frente sobre as dificuldades de saúde bucal que eu tive, de pessoas que gostem de cuidar da sua saúde, que valorizem a sua saúde bucal e que isso seja até de certa forma divertido. Então hoje tudo isso que está sendo criado é para que elas tenham memórias positivas do seu cuidado de saúde bucal. Então eu digo, a gente está ajudando a criar uma geração que goste de se cuidar, que goste de cuidar da sua boca. Que não tem medo do barulhinho. Que não tenha medo, exatamente. Barulhinho Que não tenha medo. Que não fuja do dentista. Que não tenha medo. É verdade. Faz sentido, sentido. E eu acho que tem outro legado que é, a gente vai tendo uma maturidade profissional e vem outros profissionais mais jovens nos procurar. Então hoje, acho que é uma coisa que é bem legal, assim, que é que vem bem ao encontro do podcast de vocês, que é fazer, trabalhar, executar aquilo que se ama de paixão, que é a odontopediatria, e que isso seja capaz de se tornar um negócio. Isso falando para outros dentistas. Então, poder colaborar e contribuir com outros profissionais dentistas da odontopediatria, que a odontopediatria também, junto com aliada com a paixão, pode ser um negócio. Eu posso viver de odontopediatria. Posso ter um negócio de odontopediatria. Se eu conseguir ajudar outros colegas, assim como eu já ajudei, e eu pudesse deixar essa plantinha, para mim ia ser muito satisfatório. Bem, um legado. Show de bola. Vinícius? Finalizar de uma forma mais tranquila. Renata agradece. O que tu mais te orgulha na tua trajetória até hoje? Eu acho que é a coragem de seguir um sonho. De conseguir ter, apesar do medo, conseguir dizer assim, ó, não, eu vou fazer de um jeito e vou dar conta disso, sabe? De conseguir, mesmo com a pressão das coisas, das dificuldades, dos problemas, eu passei por 2 anos agora de muitos problemas de obra, de execução, muitos erros, desde os mais simples até os mais graves, mesmo fazendo todas as coisas que deveriam ser feitas, de assim, ó, eu vou dar conta disso, sabe? Eu acho que isso é de se orgulhar, assim, desse medo não paralisar. Eu tenho medo, ele tá ali, mas ele não vai tomar conta de mim, sabe? Acho que é isso. Maravilha. Bem, vamos aos quadros, então. Vamos lá, então, Renato. A gente tem um quadro aqui que é o Outdoor do Empreendedor. Então, a gente pede para os nossos poderosos deixar uma frase para impactar outras pessoas que estão nessa jornada. Pode ser uma frase autoral, uma frase... Como é que tu disse antes ali? Tu tinha dito? Citada? Não. Tu usou um outro termo que não me vinha e não tá me vindo agora. Que tu Mas tenha era isso. afeição. Sim, afeição. Uma frase que tu tenha afeição para ficar na Avenida Paulista 40x4, Brasil inteiro vendo. Ou ainda o arroba de quem? O arroba de quem aí, Vinícius? Bota da autora, pelo amor de Deus. Bota da autora. Não é dela. Foi o Biel. Da biografia, desculpa. Pronto. Da biografia. Vamos Como é que falar se chama a dela pessoa de quem se fez a biografia? Biografado? Aí, ó. Tá aí. Da biografada. O biografante e o biografado? Da biografada. Enfim, Não, vamos vocês são deixar demais. a Renata trabalhar e vamos para os nossos E vamos outros puxar quadros. agora o que? O Gotas de Inspiração por enquanto. Não reclame. Tome providências. Eita! Curto e grosso. Isso é uma voadora. A segunda foi mais gentil. Não reclame, tome providências. Curadoria de Martins Érica, diretamente da nossa... Estante. Então, diretamente das resenhas do Leituras de Negócios, hoje vem essa dica de leitura que é a biografia da Luísa Helena Trajano, né? Luísa Helena, mulher do Brasil. Foi feita pelo Pedro
advento das redes sociais pode conhecer mais empreendedoras, mas se a gente voltar no cronômetro lá 10, 15 anos atrás, eram poucas nesse cenário, né? E a Luísa Helena trajando uma grande referência lá de longa data por todo o seu trabalho no varejo, e o livro mostra tudo que vai além do varejo, né? Então, é uma leitura gostosa, escrita pelo Bial, que muitos gostam do jeito dele falar, muitos têm suas ressalvas e tudo mais, mas é um cara que tem lá sua habilidade, sua expertise com as palavras, e isso não passa longe aqui nesse livro, né? Com certeza. Pô, eu vi a Luísa Helena algumas vezes dando palestra, participando de mesa. Cara, é sempre uma diversão. Ela não é aquela palestra, sabe, que tem início, meio e fim, tudo mais, sabe como é que começa, sabe como é que vai terminar. Ela dá um show, assim, sério, eu adoro. E ela é muito assim, autêntica, e aquilo passa no microfone ali, ela é um show. Se tiver oportunidade de assistir, assista. Cara, o jogo é tirinho curto, até nem tanto, 320 páginas aqui, 2022, da Gente. Editora Gente. Tem bastante foto e figurinha. Bem diagramadinho. A leitura, a gente fala isso. Tem bastante foto e figurinha. Vamos lá. Muito bem, então, Renata. Que frase tu deixa, então, no teu outdoor? Pois é, não tem uma frase específica, mas acho que uma mensagem que eu diria assim... A gente... não precisa esperar estar pronto para tomar as decisões e as atitudes que a nossa alma é capaz de executar. Porque muitas vezes a gente duvida demais daquilo que a gente é capaz. A gente sempre acha que o outro é capaz, que o outro consegue, que o outro... Então, tomar cuidado, não perder o timing, sabe? Do que a gente é capaz de executar, seguir ali o coração, a nossa razão, mas seguir também o coração, a nossa intuição, do que a gente é capaz de seguir, porque a voz do coração ela é tão poderosa quanto os números e as planilhas. Acho que é isso. É todo momento assim de desenvolvimento pessoal. Muito bom, muito bom. Bem, seu jabá, @da Renata, do Mini Universo, quem quer entrar em contato contigo, a clínica, fica à vontade para divulgar. Vou passar do Mini Universo, então, @o Mini Universo. É esse. Por enquanto é o Instagram, estamos desenvolvendo novo site. É isso aí, pode me chamar lá. Eu tô sempre ali no... Aqueles vídeos sobre a obra estão lá também, que eles são sensacionais. Eu tenho que botar, mas tem que salvar. Muito bons, que ela foi fazendo um diário de obra, quando estava perto legal. Também de lançar, eu me lembro, os cartazinhos para o pessoal que ia lá fazer, né, levar os prestadores de serviço. Exato, eles tinha mensagem para eles lá. Sim, recados amorosos. Junto com uma faca cravada, assim, ó. É muito bom, esses vídeos são muito bons. Muito bem, então, gurizada, vamos encerrando mais uma edição do Café Empreendedor aqui. Renata, obrigado pela participação, compartilhar conosco a tua história aí, certamente vai ajudar muita gente que está nessa seara do empreendedorismo aí. Obrigada. Se eu deixei uma plantinha, assim, uma sementinha, assim, aí cada um, né, que possa ajudar, isso é ótimo. Quando às vezes a gente está começando e a gente escutar outra pessoa que passou por algumas coisas, às vezes para nós é tão comum, mas aquela pessoa está começando e às vezes até insights que vêm, né? Esse é o da objetivo. construção de cada um. Esse é o objetivo. É isso que fazemos há quase 11 anos aqui, né? Muito bem, então, gurizada. Lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Agência Arcona, marketing de resultados. Chama a turma lá no @Agência Arcona e também falamos para VG Gestão de Resultados, gestão inteligente, resultados consistentes. Muito bem, gurizada, vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a próxima edição do Café Empreendedor. Valeu!